Olá, estou fazendo um vídeo sobre porcentagem e sobre sua história. A porcentagem surgiu em Roma por volta do ano 11 depois de Cristo, quando o imperador romano decretou a cobrança de vários impostos, entre eles o centésimo cobrado sobre todas as mercadorias vendidas no mercado público. O cálculo surgiu da necessidade de calcular a taxa de impostos. Em umas taxas, os comerciantes deveriam pagar um centésimo de sua mercadoria em impostos. O símbolo porcento evoluiu a partir da escrita, da expressão latina percentum, sendo conhecida como seu formato atual desde meados do século XV. Olá, tudo bem? Meu nome é Vinícius. Eu vou fazer o exercício de porcentagem de 40% de 425. Vamos fazer isso em forma de fração. 40%, que no caso vai ser 40 por 100 vezes de 425. No caso, podemos simplificar aqui. Corta o zero, corta o zero, corta o zero. 4 vezes 425. Vou colocar aqui. Quatro vezes 5, 20. 4 vezes 2 dá 8. Mais 2 que subiu, 10. 4 vezes 4, 16. Mais 1 que subiu, 17. 1.700. 1.700 dividido por 10. Sobrou embaixo. Podemos simplificar aqui. Corta o zero, corta o zero. Resultado: 170. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu irei falar sobre o Teorema de Tales. O que é o tema de Tales? Tales afirma que um feixe de retas paralelas determina em duas transversais. Aqui nós temos o eixo de paralelas, determinam em duas transversais. Quaisquer segmentos proporcionais. Então existe uma proporção em cada um deles. Eu tenho paralelas cortadas em transversais, isso gera segmentos proporcionais, onde eu posso fazer essa proporção desses segmentos. Como seria? Está vendo aqui? Nós estamos falando um exemplo 1. Existem 3 maneiras de fazer estes segmentos proporcionais. A está para B, tanto quanto D está para E. Mas também, tanto A está para C, quanto D está para F. Esse é um dos exemplos. Outro exemplo é este aqui, ó. O segmento proporcional A para B, tanto B para C. E aqui deste outro lado também, D para E e E para F. Este também é outro exemplo. Outro exemplo também são os como um todo, que é A tanto para B e A tanto para C. D tanto para E e D para F. Isso nada mais é do que as retas paralelas junto com as transversais, certo? Veja bem, agora nós iremos fazer a resolução dos exercícios. Aqui vamos identificar na transversal quais são os segmentos que estão em proporção. Aqui o x está para o 9 e o 6 está para o 18. Mas se a gente identificar, de cara a gente já sabe a resposta do valor de x. Por quê? Porque 9, tá vendo que aqui é o dobro do valor? Então, se 9 é o dobro de 18, que seria o mesmo que 9 por 2, que dá 18, se a gente identificar isso aqui, logo o x seria 3. Por quê? Porque o dobro de 3 seria 6.
Então, vamos fazer a resolução do exercício. Se x está para o 6, logo 9 está para 18, então a gente identifica que a gente vai ter que multiplicar cruzado aqui de forma bem clara, que 18 é igual a x, que é 9 vezes 6, que é igual a 54. Então, a gente identificou que x é igual a 3, que foi o que eu disse aqui logo no início, porque a gente entende que há uma certa proporção entre as transversais. Então, a gente conseguiu achar o valor do primeiro exercício. Dando continuidade aqui, agora eu fiz uma complexidade nesse exercício da regra de Tales. Por quê? Porque eu fiz a inclusão de x aqui nas alternativas, nesta transversal, tá vendo? Então, a gente precisa identificar as diferenças entre cada proporção entre a transversal, certo? Vamos identificar aqui. A gente entende que 2x mais 2 está sobre 4 e 5x menos 1 está sobre 7. Então, logo a gente vai fazer a incógnita, que é o quê? 2x. Opa. 2x mais 2 sobre 4 é igual a 5x menos 1 sobre 7. E veja bem, a gente precisa identificar que há uma certa diferença aqui. Então, a gente precisa ver a igualdade entre as duas razões dos exemplos aqui, certo? Então, dando continuidade no exercício, agora vamos multiplicar cruzado e achar o valor de cada uma das transversais, certo? 7 vezes 2x mais 2 é igual a 4 vezes 5x menos 1, certo? Agora a gente vai fazer por etapas para a gente não se complicar, certo? Aqui vai ficar 14x mais 14, que é igual a 4 vezes 5, que é 20x, que vai ser este aqui, que vai ser 20x, que é igual a menos 4. Agora a gente vai achar o valor de x. 18 é igual a 6x. E repare, o valor vai ser x igual a 3. Certo? Valeu! Olá, eu sou o José Thiago e hoje eu vim apresentar sobre a regra de 3 simples. A regra de 3 simples é uma resolução de duas ou mais grandezas. A regra de 3 precisa de 3 valores. Regra de 3 é necessário saber a diferença de diretamente proporcional e inversamente proporcional. Os 3 valores que acabam resultando para poder fazer a regra de 3 eu vou mostrar aqui. Primeiro exemplo, regra de 3 simples, diretamente proporcional. Para fazer o bolo de aniversário, utilizamos 200 gramas. Um valor, que eu acabei de citar, que do que é a regra de 3 simples. Um valor seria 200 gramas de baunilha. No entanto, faremos 5 bolos. Qual é a quantidade de baunilha? Para fazer um bolo de 200 gramas, é necessário fazer uma regra de 3 e multiplicar 1 vezes x vai dar x. 5 vezes 200 vai dar 1000 gramas. Aí dá 1000 gramas, pois tem 200 gramas aqui. Segundo exemplo, inversamente proporcional. Um trem deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora. Um determinado percurso de 3 horas. Em que tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 480 km por hora? Menor velocidade, menor será o tempo de percurso. Por isso que será inversamente proporcional.
Nisso a gente pega, e quando é inversamente proporcional, tem que fazer esses dois risquinhos assim. Esses dois x, porque eles são inversamente proporcional, e tem que fazer assim. E quando é diretamente proporcional, é assim, em x. Sendo assim, é 400 vezes x, que vai dar 480x. 400 vezes 3 dá 1.200. 1.200 dividido por 480 dá 2,5. Dá 2,5. Uma equipe de operários, trabalhando em 8 horas por dia, realizou uma determinada obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas por dia, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Aqui, ó, vejamos que é um exemplo de inversamente proporcional. Então, é o 20 vezes 8, que vai dar 160. Aqui, x menos x vezes x vezes 5 vai dar 5x. Então, 160 dividido por 5x. Então, é 32 dias. Por quê? Porque ele queria saber o quanto tempo seria necessário para ele fazer por dia. Olá, agora eu vou explicar para vocês a regra de 3 composta. A regra de 3 composta é muito parecida com a regra de 3 simples, porém ela tem uma diferenciação que a regra de 3 simples vão haver apenas duas grandezas. Exemplo, eu quero saber a quantidade de bolos em relação a quilos de farinha. Só que a regra de 3 composta vai haver a quantidade de bolos, vai haver o quilograma da farinha, vai haver a quantidade de ovos e também vai haver, por exemplo, o tempo do forno. A regra de 3 composta se diferencia por conta de haver mais grandezas do que a simples. Agora eu vou ilustrar de como fazer a regra de 3 composta. Primeiro vamos fazer o exercício. Para a produção de um determinado tipo de peça em uma empresa, 5 máquinas com produtividades idênticas produzem 260 peças em 5 dias, operando 4 horas por dia. Sabendo que 2 máquinas deram defeito, qual será a quantidade de peças produzidas durante 10 dias se as máquinas restantes operarem durante 10 horas? Bom, primeiro a gente vai separar em uma tabelinha as grandezas. Então, M será de máquinas, P será de peças, D de dias e H de horas. A primeira linha será sempre todas as informações que o exercício deu. Então, 5 máquinas, 260 peças, 5 dias e 4 horas por dia. Aqui. A segunda linha vai ser a linha que a gente não vai saber uma das grandezas. Então, a grandeza que a gente não está sabendo é a de peças, porque o exercício pergunta qual será a quantidade de peças. Agora, a gente vai determinar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Analisando as peças e dias, junto com as horas até, porque dias e horas é tempo, se a gente analisar bem, quanto mais tempo tiver, mais peças serão produzidas. Então, vão ser diretamente proporcionais. E uma dica, sempre fazer uma seta para cada comparação, ou seja, se a gente comparou peça com dia, a gente vai fazer uma seta só para a comparação de peça e dia, por exemplo. Eu vou marcar aqui a seta que a gente está comparando em peças e dias, vai estar assim, com a seta pintada, depois com traço. Depois vem aqui, seta pintada com traço. Depois, seta pintada com uma bolinha bem no começo. Aí, seta com bolinha aqui, para diferenciar, porque na hora do exercício pode confundir se você fazer todas as setas iguais. Agora, analisando a grandeza de máquina e peça. Se a gente tiver mais máquinas, ou seja, tiver mais máquinas, a gente vai ter uma quantidade maior de peças. Então, aí, agora que eu fiz uma seta sem pintar, vou fazer uma seta aqui também sem pintar.
para saber na hora de montar a conta qual inverter. Enfim, 260 dividido por x. Como todos são diretamente proporcionais, não tem a necessidade de inverter uma das frações. Mas quando tiver inversão, você vai ter que colocar a parte de baixo, vamos aqui, por exemplo, A e B. Quando tiver a inversamente proporcional, você vai ter que transformar em B por A. Porque aí não precisa ficar multiplicando reto. Aí você multiplica em cruz, direto. Enfim. Montando a conta, vai ficar 260 dividido por x, né? 5 por 3, aí, vezes 5 por 10 e depois 4 por 10. Fazendo as simplificações, vai dar assim, 260 igual a 5 por 3, 1 por 2, vezes 1 por 2, vezes 2 por 5. Eu simplifiquei aqui por 2 e aqui, essa fração aqui, por 5. Fazendo a conta toda, vai ficar assim, 260 é igual a 10 sobre 3. Opa. Corta os zeros, multiplica, vai ficar assim. X é igual a 3 vezes 260. 3 vezes 260 vai dar 780. Esse foi o vídeo e é assim que se faz. E lembrando novamente, quando houver uma grandeza que é inversamente proporcional, na hora da conta, vamos supor que as máquinas são inversamente proporcionais. Você não vai fazer 5 por 3, você vai fazer 3 por 5, tá bom? E é isso, obrigado pela atenção.